pé, vamos dar início ao nosso culto dessa noite, um culto de louvor e de adoração ao nome de nosso Deus. Eu gostaria de dizer para cada um de nós neste momento que a presença mais importante já está aqui neste lugar, que é a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que você neste momento esteja com sua vida, com seus pensamentos, com seu coração voltado somente para ouvir o que Deus tem para você nessa noite, através dos louvores, através da palavra, que tudo que for feito aqui seja voltado para engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, graças damos ao Senhor por estarmos aqui reunidos, meu Deus, na Tua casa. Pai, graças damos porque sabemos que a Tua presença é real aqui neste lugar. Queremos te agradecer, Pai, pelo dom da vida. Queremos te agradecer, Pai, pelas ricas bênçãos recebidas do Senhor, Pai. Queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos cercado com a Tua bondade, Senhor. Que nessa noite, ó Pai, possamos entregar ao Senhor um louvor agradável ao Teu coração. Possamos, meu Deus, ouvir a Tua palavra. Possamos guardá-la em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Possamos ser verdadeiros adoradores do Senhor aqui nessa noite. Use, meu Deus, cada um de nós, Pai. Que tudo que for feito, for falado aqui nessa noite, possa, meu Deus, transformar vidas. Transformar, Pai, para o Teu reino, para a Tua glória. Em nome de Jesus. É que eu oro e te agradeço. Amém. Continuando em pé ainda, né? Eu gostaria de falar para os irmãos a respeito de um povo que ficou escravo no Egito por muitos e muitos anos. Só que um dia aprova o Senhor, quando eles se lembraram do Deus de Isaac, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó, e começaram a clamar, o Senhor tirou esse povo dessa escravidão e levou esse povo para uma terra que Ele tinha prometido para eles, uma promessa para aquele povo. E aquele povo andou no caminho, no deserto, né? Eles trilharam o deserto. Uma passagem que deveria ser uns 40 dias, mais ou menos, eles levaram 40 anos nesse deserto, porque desobedeceram, desacreditaram no Senhor Deus, aquele que podia fazer todas as coisas. Nesse deserto esse povo sofreu, mas eles tinham o cuidado do Senhor. Uma nuvem acompanhava esse povo. De dia muito quente e à noite muito frio, e o Senhor não desamparou esse povo. Ao dia tinha uma nuvem que cobria eles, o sol quente, e à noite tinha uma coluna de fogo que descia lá do céu para proteger aquele povo. E com Deus na frente, aquele povo conseguiu atravessar. Muitos ficaram pelo deserto, muitos que saíram do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida, que foi Caleb e Josué. E os demais que entraram foram os que nasceram ali no deserto. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus é aquele que faz milagres, Deus é aquele que transforma, Deus é aquele que cura, Deus é aquele que ressuscita. O deserto que talvez estejamos passando, eu não conheço a vida de todo mundo aqui, então o deserto que você acha que hoje você está enfrentando, possa ter certeza que Deus está passando juntamente com você. Amém? Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas.
no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Santo aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxugue as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Amém. Este Deus é o Deus de milagres, Deus de promessa. Então vamos adorar e agradecer o nome desse Deus. Ele tem promessa para cada um de nós. E deixa eu falar para você, as promessas do Senhor, elas são cumpridas nas nossas vidas. Que nós possamos abrir os nossos corações e deixar o Senhor trabalhar nas nossas vidas, para que essa promessa seja cumprida. Amém? Então, se nós já declaramos para o Senhor nessa noite que Ele é o Deus de milagre, o Deus de promessa, vamos nos render aos pés deste Deus, temendo esse Deus que enviou seu Filho, seu único Filho, para morrer na cruz do Calvário, uma morte horrível, uma morte tremenda, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, para que nós pudéssemos estar aqui neste momento reunidos num só propósito, que é de adorar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. Então vamos nos render diante desse Deus tão grande. E tu estás
Resolver o seu problema. Que às vezes você pode me procurar, eu posso até te dar um conselho, falar algo para você, mas eu não posso às vezes resolver o seu problema. Mas o Deus Todo-Poderoso, esse sim pode. Então vamos buscar refúgio nesse Deus. Podeis assentar. Agora é o momento do nosso ofertório. Eu gostaria de convidar os irmãos para estarem abrindo a Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 ao 3. Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 ao 3. Eu vou estar lendo, os irmãos podem estar acompanhando aí na Bíblia. Amém? Diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei em nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Amém? Todos nós conhecemos, né, a história de Abraão, um grande homem do Senhor, um homem escolhido por Deus, um homem que Deus falou com ele assim: sai da tua casa, da tua parentela, e ele obedeceu e foi. E Deus engrandeceu Abraão, e Abraão foi bendito, né? A Bíblia fala que Deus falou com ele assim: de ti será uma grande nação, e você será abençoado, porque eu vou estar com você. Então que nós possamos, né, ser como Abraão, dar ouvido à palavra do Senhor. O Senhor ele tem falado conosco todos os dias, Ele tem nos abençoado. Então se o Senhor nos abençoou, que nesse momento nós possamos entregar as nossas vidas ao Senhor e estarmos aqui, né, ofertando a Deus de direito, né, de Deus, não somente o dinheiro, mas a sua vida, para que o Senhor possa trabalhar em nós, a partir do momento que a gente deixa o Senhor agir através das nossas vidas. Amém? E você agora está com a oportunidade de estar ofertando. Convido todos nós a dizer: vamos cantar bem comigo para entrar no Senhor. As palmas de nós. Onde for a tua bênção, me seguirá. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. O sangue de minha uma promessa.
Amém. O hino que nós vamos cantar agora, eu considero como uma oração. Ele vai falar assim: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. E por onde este rio passar, ele vai transformar. Ele transforma a minha vida, ele transforma a sua vida. Quando a gente estiver cantando, abra seus lábios, louvem, cantem ao Senhor, engrandeça o nome do nosso Deus. Este é um hino muito bonito. E quando fala deste rio, eu me lembro da história da samaritana, lá do poço, que ela pede, Jesus pede ela água, e ela fala assim com Jesus que ela não pode dar Jesus aquela água, porque ela, na verdade, a samaritana não conversava com os judeus. E Jesus fala com ela assim: a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede. Então essa é a água que Jesus nessa noite quer dar para cada um de nós. É o rio que vai passar na minha vida e passar na sua vida e nos transformar para a glória do nome dele. Então louve ao Senhor, medite nesse hino, porque esse hino é um hino muito bonito, é uma oração para as nossas vidas, é uma entrega que nós devemos fazer para o Senhor, para que este rio possa realmente transformar as nossas vidas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam feridas. Por onde o rio passa,
Senhor, mais uma vez, ó Deus, pela tua presença. Queremos te agradecer, meu Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que te amam, dos que são chamados segundo o teu propósito. Queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sido um Deus que tem cuidado de cada um de nós de uma forma muito especial. Queremos nessa noite entregar o nosso louvor ao Senhor. Queremos entregar as nossas vidas ao Senhor e falar com o Senhor que somos totalmente dependentes de Ti. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor cuide de nós, ó Pai. Queremos pedir ao Senhor humildade a cada dia em nossas vidas, ó Pai. Que possamos viver, meu Deus, como servos fiéis e verdadeiros adoradores do Senhor. Nos ensine a te adorar, ó Deus, todos os dias. Tire de nós todos os dias aquilo que não tem te agradado, o egoísmo, a inveja, o descontrole, Senhor. Tudo aquilo que tem nos afastado da tua presença, ó Pai. O orgulho, meu Deus, o orgulho tem derrubado, Pai, muitas pessoas. Então nós pedimos ao Senhor, tire, meu Deus, do meio do teu povo. Que sejamos uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, ó Pai. Que sejamos a noiva do Senhor. Que essa noite seja, meu Deus, imaculada. Que essa noite seja limpa, purificada. Que essa noiva do Senhor possa deixar este rio, Pai, nos purificar e nos curar e nos limpar, para que o dia que o noivo vier, essa noiva esteja pronta, linda, maravilhosa, Pai, preparada, Senhor, para subir, para ir morar na Nova Jerusalém, juntamente com o Senhor, ó Deus. Então, meu Deus, o Senhor nos ensina a te servir, Pai. Coloca diante do Senhor, ó Deus, cada vida aqui presente, cada família aqui representada, Senhor. Coloca a vida do pastor, que irá nos trazer a mensagem nessa noite. Que o Senhor possa usá-lo, meu Deus, com total liberdade. Que nada que Ele vier falar aqui, Pai, seja dele mesmo, mas sim do teu Santo Espírito de glória, Pai. Usa Ele, Senhor, porque Ele é o servo do Senhor. Ele te serve e te adora, Pai. Então, nós pedimos nesta noite que o Senhor seja com Ele e com cada um de nós que sejamos ouvintes da Tua palavra. Que essa palavra venha fazer morada em nossos corações, Senhor, para que nós viemos, meu Deus, não pecar contra Ti, Pai. Muito obrigado. Mais uma vez eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Assim a palavra está com o pastor. Boa noite, irmãos. Paz. Graça e paz. Bem, nós queremos agradecer a Deus por este privilégio que Ele nos tem dado, de hoje sendo o primeiro dia da semana, e Deus tem nos dado essa oportunidade de estar aqui. O salmista Davi, eu quero fazer deste momento agora um momento de oração, de intercessão por alguém que está precisando e necessitando da nossa ajuda em oração, da nossa intercessão, tá bom? Gustavo, sobrinho do nosso irmão Fabrício, da nossa irmã Rinha, vai fazer uma cirurgia de coração. E nós devemos orar pela vida do Gustavo. A palavra de Deus nos diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chegue a Ti o meu clamor. Está no Salmo 102, versículo 1. E nós estamos aqui para clamar ao Senhor por aquela vida que vai passar, por este momento que muitas vezes torna-se difícil quando fala que vai mexer, não é? No coração. Mas nós temos a confiança, porque Deus é aquele que usa os médicos, porém Ele é o médico dos médicos, e nós cremos assim. Então nós queremos que os irmãos se colocam de pé para neste momento. Nós vamos orar, suplicando a Deus que Deus esteja derramando as suas bênçãos sobre a vida do Gustavo, de toda a sua família, para que eles tenham a confiança de estar colocando a vida daquele menino, ou daquele rapaz, né? Daquele menino esse, nas mãos do Senhor, e possam esperar com paciência e suplicar a Deus, porque Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas, e Ele é o nosso Deus, e vamos confiar a vida do Gustavo nas mãos do Senhor nessa noite. Senhor nosso Deus, Pai querido e amado, nós te louvamos, ó Deus, por esse dia tão especial que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, especificamente pelo momento de culto que nós prestamos a Ti. Ó Deus, quando nós cantamos existe um rio, Senhor, e Tu és a nossa fonte, ó Deus e Pai. E a Tua palavra nos ensina que beber dessa fonte jamais terá sede. Pai querido, suplicamos a Tua misericórdia e graça sobre a vida do Gustavo, ó Deus.
que a sua família possa descansar e esperar unicamente em Ti. Entra, Senhor, com todas as provisões, cuidando da vida do Gustavo. Ó Deus, e qualquer intervenção médica que tiver ali, que as mãos do médico sejam, ó Deus, conduzidas pelo Senhor. Nós confiamos a Deus do Gustavo, Deus, no Teu altar de graça, e cremos em tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Por isso, ó Deus, nós consagramos os nossos dias, a nossa oração a Ti, confiado e na certeza que o Senhor é aquele que traz a resposta para nós. Pois nós oramos em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz: amém. Podeis assentar, queridos. Esse tempinho de mudança, na verdade, agora está fazendo muito calor e a noite está fazendo um bocado de frio. Parece que está esfriando mais do que no próprio inverno. Pelo menos eu estou sentindo assim, né? Mas nós devemos nos cuidar. Vamos tomar bastante líquido, vamos tomar bastante suco aí. Deixa o refrigerante de lado, toma suco de laranja, suco de limão, tá bom? Que é importante. Então, queridos, mas também nós queremos agradecer a Deus, suplicar as bênçãos do Senhor sobre cada um dos irmãos que aqui estão, né? Quem são aqueles que estão a nos visitar nessa noite? Tem alguém que nos visita nessa noite? Levanta assim a sua mão. Ah, tá. Nós temos ali o nosso irmão Humberto Martins, né? Quem tem uma mania de chamar pelo um apelido muito carinhoso e às vezes acaba esquecendo um pouco o nome, né? Mas tudo bem. Nosso irmão, ele já praticamente ele já é nosso, mas nós o recebemos também como visitantes, né? Então vamos expressar uma gratidão para ele e para aqueles demais que ainda não são membros da nossa igreja, mas que estão sempre conosco aqui. O nosso muito obrigado pela presença, tá? Você é nosso convidado a fazer parte deste povo diretamente. Não fica passivo, não. Seja ativo em nome de Jesus. Tá bom, querido? Vamos lá? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe e que assim o Senhor faça prosperar no caminho de cada um de nós. Queridos, rapidamente aqui, essa semana é uma semana de muitas atividades, né? Hoje é o último domingo do mês. Domingo que vem nós já estamos no mês de primeiro domingo de outubro. Então, queridos, eu quero fazer um desafio aos irmãos, que essa semana nós temos uma semana intensa de oração. Sabe, queridos, às vezes tem sentido falta de muitos irmãos aqui no culto de oração, né? Vamos nos esforçar, vamos fazer de tudo para que nós possamos estar presentes. Vai ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Eu já conversei com os irmãos, a maioria dos irmãos que vão estar aqui à frente nessa semana do culto de oração vão ser o pessoal do louvor, tá, queridos? Nós já fizemos uma escalinha aí de bater continência para a irmã Marcela, tomei a direção, sabe, irmã Marcela? Porque ela é amiga do. Mas eu sei que isso aí ela fica feliz também, porque já fiz a escala para os irmãos do louvor, vai estar dirigindo o culto, exceto sexta-feira, que vai ser o irmão Fabinho, que vai estar dirigindo o culto de oração. Agora, no sábado, querido, nós temos uma missão muito importante. A Igreja Batista Central, ela estará completando 58 anos de existência, né? Ela é um tanto mais velha do que a nossa igreja aqui. E o pastor Zefiro, com a sua turminha lá, sempre vem nos prestigiar, nos abençoar aqui. Então, sábado que vem nós vamos pagar. Assim, até que Jesus volte, vamos fazer esse intercâmbio aí. Eles vêm aqui, depois nós temos que ir lá pagar, porque eles vêm primeiro do que nós. Aí é nós que temos que pagar. E sábado nós vamos lá para pagar. Esse um compromisso. O Ministério do Povo vai estar cantando lá também. Então, é interessante nós juntarmos uma equipe aqui para irmos lá, juntamente com os nossos irmãos, a agradecer por 58 anos de existência daquela igreja. Tá bom, queridos? Eu queria, de antemão aqui, fazer uma pergunta, junto com o Ministério do Louvor. Quem aqui está disponível para ir lá no próximo sábado? Levanta-se a sua mão. Veja bem. Temos um grupo bom, ok, queridos? Então nós vamos lá, certo? Então, nós estamos na igreja. Agora eu queria fazer uma outra pergunta. Para um grupo que vai para lá, mas nós vamos ter um culto de oração aqui. Quem
poderá, mas vai ter gente que, eu quero dizer aos irmãos que não vão lá em Teofotônio, para que venha para o culto de oração, tá bom, queridos? Não fique em casa não, para encerrar com chave de ouro. Quem pode dirigir um culto de oração? Eu não vou citar o nome não, eu queria que se prontificasse agora em nome de Jesus. Quem pode dirigir para nós o culto de oração? Levanta assim, só um só de cada vez, pode ser todo mundo não. Vai. Então eu não vou lá não, vou ficar aqui para dirigir o culto de oração. Ninguém? Não vou calar meus lábios. Vou profetizar a bênção do Senhor sobre a vida daquele irmão que vai estar aqui dirigindo o culto. Foi difícil. Obrigado, irmão. Tá bom? Deus abençoe. Vai ser bênção, mas não deixa ele vir sozinho não. Você vem, tá? Você que não vai para o Flotônio, venha para cá para participar deste momento que é muito importante. Tá bom, queridos? Então, é isso aí. Nós vamos abrir as nossas Bíblias agora, num livro que de repente ele é pouco lido, mas Deus tocou no meu coração para que nós possamos compartilhar de uma palavra muito interessante, que está lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Nós vamos ler este versículo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Está ali. Eu gostaria que todos os irmãos ficassem de pé para nós lermos juntos a palavra do Senhor nessa noite. Vamos lá, Zacarias capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor nosso Deus, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Nós queremos ouvir somente a Tua voz, Senhor, pois nós oramos em nome de Jesus e todo o povo de Deus diz: amém. Podeis aceitar, queridos. Às vezes nós olhamos e vemos, lá nesse livro de Zacarias, que tem várias profecias também. Aqui, esse aqui fala sobre a quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. O Senhor se manifesta a cada um daqueles que tem uma grande missão. Assim como Ele tem se manifestado para você, através daquilo que foi profetizado, bênção sobre a sua vida, certamente você tem uma grande responsabilidade diante daquilo que o Senhor, Ele te chamou. Primeiramente, de dar bom testemunho dessa verdade, quando você recebeu a palavra do Senhor que veio até você, através daquilo que foi profetizado neste livro, e no decorrer da história chegou até nós. E nós olhamos e vemos a importância e o valor, até de um nome que de repente não é muito citado, não é muito comum, que de repente, se você tiver um filho, você vai colocar o nome dele de Zorobabel, não é verdade? Mas um fato muito interessante que, através do significado deste nome, nós podemos expressar com gratidão por saber que a sua missão é uma missão muito interessante e importante. Primeiro passo, ele era governador de Judá, e ele tinha o certo de fazer um bom governo. E quando o Senhor olha para aqueles que realmente Ele chama para uma grande missão, a palavra de Deus nos ensina muito bem que Ele capacita aquele que Ele chama. Primeiro Ele chama, depois Ele capacita. E ele viu, achou graça, as forças e as mãos e a vida de Zorobabel. Por isso que ele convocou para aquela grande missão de fazer ali uma construção que era muito importante. Quando nós olhamos, é uma declaração poderosa sobre a fonte de nossa verdadeira força e capacidade. Cada um de nós temos força e temos capacidade, por menor que seja a nossa força. Às vezes, quando a gente olha para o ser humano, né, nós vamos envelhecer e de repente aparecem várias situações que transformam o nosso corpo físico. Às vezes uma artrose, às vezes uma dor dos ossos,
algo no nosso braço que não estica com tanta facilidade mais quanto antes, mas mesmo assim você continua com força. No poder da nossa mente, ela faz com que nós possamos até desafiar nosso próprio corpo físico para exercitarmos e fazer alguma coisa para melhorar aquilo que nós achamos que está em dificuldade. A nossa vida, ela é constituída realmente de grandes desafios. E quando nós olhamos essa declaração poderosa sobre a fonte de nossa verdadeira força e capacidade, este versículo nos lembra que nossas realizações e vitórias não vêm de nós, não vem de nós nos lembrar que nossas realizações e vitórias não vêm de nós mesmos, mas vêm do Senhor. Porque Ele confiou, porque viu realmente que Ele precisava dessa força. E quando a palavra de Deus nesse tempo assim respondeu e falou dizendo, esta é a palavra do Senhor, Zorobabel dizendo, não por força nem por violência. Porque, meu querido, os inimigos, eles estavam ali para se opor àquilo que era a vontade do Senhor. Nós bem sabemos que Jerusalém é uma cidade edificada e construída pela vontade de Deus. Quando Davi gerou em seu coração o desejo de construir aquela cidade de Jerusalém, e ali construir um templo para adoração a Deus, porque havia uma diversidade de adoração. E nós vemos que simbolicamente tinha uma caixa bem grande, naquela caixa tinha os utensílios e tinha a tábua da lei que estava ali dentro daquela caixa. E o sacerdote, o sumo sacerdote, aqueles que iam à frente carregando, e por onde eles passavam tinha distância para impedir que eles pudessem fazer aquela adoração. Então nós olhamos e vemos que Zorobabel foi convocado para a construção daquele templo. E havia ali certamente os arquitetos, aqueles que eram peritos para que pudessem estar sobre o comando de Zorobabel para a construção daquela casa que seria chamada casa de oração, casa de louvor, casa de adoração ao nome do nosso Deus, né? Quando nós olhamos para essa obra que foi construída aqui, certamente ela foi construída com muito amor e muita dedicação, muito empenho de cada um dos nossos irmãos. Quando eu cheguei aqui, estava tudo lonado, estava tudo ainda em fase de acabamento, mas estava na iminência de agora pegar e inaugurar um novo templo que foi construído. Sabe por que, queridos? Deus, Ele viu lá no seu coração a necessidade de construir um templo que pudesse acomodar e acomodar bem todos aqueles que chegassem até aqui. E Ele chamou cada um pelo seu nome, não só a liderança da igreja, mas aqueles que deveriam de estar trabalhando e edificando e construindo. Várias mãos de obras foram colocadas aqui. De repente veio o engenheiro, o arquiteto, e todo mundo estava ali, mas todo em um só procedimento para construir. E dentro daquele objetivo, eram grandes desafios que apareceram para que pudesse assim construir. Vários palpites, várias situações, assim precisa de fazer, ou desse jeito não dá, precisa de fazer uma modificação. Eu fico a pensar que, de repente, o Zorobabel também encontrou vários obstáculos que pudessem tentar impedir a construção da igreja do templo ao qual Deus confiou nas suas mãos. Sabe, queridos, quando eu olho para isso e vejo, porque o inimigo estava presente também em meio ao povo de Deus. Porque a bênção do Senhor através de Abraão, que chegou até o seu povo, havia 12 tribos. Mas eles, pela herança que foi dada a cada um e repartido, somente uma tribo recebeu aquela parte que estava ali em Jerusalém, ou seja, em Hebron. E quando todos que estavam ali, eles sentiam ciúme, então, e até mesmo se envaidecia, porque a promessa de Deus é para todos, até mesmo para aqueles 5 vizinhos que estavam ali, aquela bênção também era para eles. Quando nós construímos um templo aqui, nós ficamos a olhar esse magnífico templo que foi feito com muito carinho, muito amor, que não foi só para que pudesse acomodar os membros da Igreja Batista Betel, mas todos aqueles que também foram impactados por essa palavra. Muitos que estavam lá fora também se empenharam e vieram até aqui para ajudar com a sua mão de obra ou com alguma coisa, fazer alguma coisa. E muitos estão presentes até o dia de hoje. E quando nós encontramos pelo caminho, eu também faço parte dessa história. Que bom que todos podem fazer parte dessa história. Mas quando eu olho para isso e vejo que dentro ali de Jerusalém
havia umas tribos que estavam presentes ali, mas se discordavam com tudo aquilo que haveria de ser feito. Mas Deus chama a Zorobabel, e para que ele tivesse calma e tivesse paciência em construir, porque Deus estava no comando de tudo aquilo que haveria de ser construído. Às vezes nós paramos e pensamos, e você pode pensar, mas o que tem a ver isso comigo nesse dia? Eu queria dizer para você que fala assim, e veio a palavra do Senhor dizendo, através do Espírito do Senhor, que se manifestou em Zorobabel. E quando eu olho para isso e vejo, não é pela sua própria força, mas pelo Espírito de Deus. Essa mensagem foi dirigida a Zorobabel, governador de Judá, que estava encarregado da construção do templo. No entanto, sua relevância se estende a todos nós, pois nos chama a depender do Espírito de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nessa noite nós estamos aqui e fizemos um momento de intercessão sobre a vida do Gustavo. É algo que compete a nós interceder por aqueles que estão precisando e necessitados. Eu não me posiciono, a igreja não se posiciona somente para orar pelos que estão presentes nessa casa ou que faz parte do rol de membros dessa igreja. Mas a nossa missão é de também interceder por aqueles que ainda não foram impactados por essa verdade, para que eles possam confiar plenamente quem é o nosso Deus, e assim ser fortalecido, porque aquela graça que alcançou o meu coração pode também alcançar o coração de todos aqueles que venham até a nós para ouvir a porção da palavra de Deus e fortalecer cada dia mais as nossas vidas naquele que nos amou e se entregou por nós, dando a sua vida em resgate das nossas vidas. Então nós olhamos para isso e vemos que esse Espírito Santo, ao qual esporadicamente ele decide sobre alguém para uma missão específica, mas a partir do momento que Jesus ele veio para ser o nosso Salvador, e assim que ao consumar a sua estadia aqui, depois da sua ressurreição, e ele já havia falado com os seus discípulos que derramaria o seu Espírito para ser o consolador de todos aqueles que forem chamados para serem eleitos da graça, da multiforme graça do poder de Deus. E nós olhamos e vemos, queridos, dentro de tudo isso, a primeira parte do versículo nos lembra que a força humana e o poder não são suficientes para cumprir os propósitos de Deus. Nossas habilidades, talentos e esforços, por mais valiosos que sejam, são limitados. Não adianta, somos limitados, mas o Deus que é ilimitado, ele se manifesta nas nossas limitações para agigantar a sua obra em nome de Jesus. Amém, queridos? E nós precisamos ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Quando fala a palavra de Deus, se hoje ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Então, queridos, é tempo de nós abrirmos o nosso coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós olhamos, se Zorobabel quisesse, ele podia rejeitar aquele convite ao qual o Senhor assim o fez, para que ele pudesse realmente construir o templo de Jerusalém. Mas ele sabia também que das dificuldades que ele haveria de encontrar, por isso que a palavra de Deus estava mostrando para ele que ele não fosse na sua própria força e nem confiasse na sua própria força, mas que ele pudesse confiar na força do Espírito do Senhor, que estava sendo derramado sobre a sua vida para fazer a diferença em tudo aquilo que haveria de acontecer. Sabe que quando eu olho para nós como povo de Deus, que reunimos aqui diariamente, buscamos essa força no poder de Deus, porque essa obra ela não pode parar, e ela não vai parar em nome de Jesus. Porque o propósito de Deus é que, e até ele disse que as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Aí que o inimigo se levante, ele pode até se levantar, mas ele não tem poder para destruir aquilo que foi construído com as mãos do Senhor. Amém, queridos? Então você é uma obra-prima do Pai, aquele que te formou e te fez com grande inteligência e capacidade. Mas mesmo se você não tem essa capacidade, não recua os seus pés
da presença do Senhor, porque o Senhor quer te capacitar para que você possa continuar construindo na sua vida algo que seja para o porvir. E quando nós assim fazemos, certamente nós vamos ser agasalhados pelo Espírito Santo do Senhor. Ele vai trazer para nós uma paz em nosso interior, que para fazermos a diferença com aqueles nossos amigos que estão ainda de fora dos muros de Jerusalém, que ainda estão de fora, embora muitos que conhecem essa verdade, mas ainda não tomaram essa decisão para ser usado como ferramenta para a construção dessa igreja que é você, que é cada um de nós, em nome de Jesus. Precisamos nos responsabilizar dessa missão. E quando nós olhamos e vemos, tentarmos realizar a obra de Deus, ou que seja, são limitadas. Tentamos realizar a obra de Deus, ou enfrentar os desafios da vida com nossas próprias forças, muitas vezes leva à frustração e ao fracasso. Reconhecer nossas limitações nos leva a buscar a ajuda, o poder do Espírito Santo em cada situação que nós vivemos. Às vezes nós olhamos e vemos pessoas que falam assim: irmão, pastor, ora por mim. Às vezes você fala assim: diz lá para a igreja para orar por mim, que eu estou numa grande batalha. Bom, mas eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes você tem pedido oração para que a igreja ore por você, para que os irmãos orem por você. Aí eu quero dizer uma coisa para você: e você que está passando pelo problema, ainda que as suas forças sejam pequenas, você precisa de estar envolto aquilo ali para valorizar a oração que o irmão está fazendo, para interceder por você. E é com fé que nós buscamos realmente a vitória para a nossa vida. Não se sinta desprestigiado por causa de sua falta de força, mas fortaleça a sua vida, a vida da sua família, através da comunhão com esse Espírito Santo que foi derramado por mim e por você, por todos aqueles que creem no unigênito Filho de Deus. São promessas de Deus para nós e precisamos dessa confirmação a todo dia da nossa vida. O Espírito Santo é a fonte do poder e a capacitação para a vida cristã. Creia nisso. Quando Deus ali estava falando para Zorobabel, ele disse para que ele simplesmente como se falasse: não temas, tá bom? Porque eu vou estar contigo. Não confie na sua própria força, eu estou presente aqui. Existe força maior do que essa? Existe poder maior que o poder de Deus? Muitas pessoas estão aí discutindo, sentados sobre a mesa, aí nós olhamos e vemos as grandes discussões que vêm. Nós podemos fazer as nossas reuniões e assim até mesmo nos gabarmos como vemos a derrota de alguns. Tem pessoas que estão prontas para isso. Não falei, que isso não haveria de dar certo. Muitas vezes nós vemos isso, mas nós vemos o seguinte: olha, querido, a obra que Deus começou em seu coração, ela não tem como dar errado. Se o Espírito Santo do Senhor está derramado sobre você e você tem sentido a alegria desse Espírito Santo na sua vida, não tenha medo do que vai vir amanhã, porque o maior é quem está em nós do que quem está no mundo. É só nós acreditarmos, porque Deus é aquele que é suficiente para desfazer as obras de Satanás. Pode pensar a respeito disso. Era grande a multidão que aglomerava em volta de Jerusalém. O povo de Deus passou, depois da escravidão do Egito, passou mais aproximadamente 70 anos como escravos ali na Babilônia. E ele se sentiu escravizado, não tinha mais força, não tinha mais poder. Os seus direitos foram ofuscados. Sabe por quê? Porque o próprio inimigo saqueou a casa de Deus, saqueou os utensílios da presença de Deus. Eles ficaram sem aquele contato direto para buscar a adoração ao seu Deus. Muitas vezes, queridos, quando nós deixamos de orar, quando deixamos de participar a nossa vida a Deus, nós corremos sério risco. O inimigo está ali tentando confundir a nossa mente para roubar aquilo que tem sido construído. Sabe por quê? Pelo sangue precioso de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que foi vertido lá na cruz do Calvário. Às vezes nós temos trabalhado por nós mesmos, confiando na nossa própria força, e esquecemos que acima de tudo tem um Deus que conhece todas as coisas, sabe de tudo. Ele sabe de tudo, e sabe por isso Ele quer dar o melhor para cada um de nós. E esse melhor não depende simplesmente da nossa contribuição financeira para depositarmos. Sabe por quê?
Porque ele disse: mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, nós temos uma vantagem muito grande se nos rendermos diante do Senhor debaixo dessa promessa, que não foi feita somente ajudar, não, a todas as tribos. E a liberdade que Deus estava dando é que construísse aquele templo ali, para que todas as tribos pudessem descer e oferecer o seu sacrifício de amor àquele que deu condições para que pudesse construir aquele templo ali em Jerusalém. Mas muitos não estavam entendendo isso. Você tem entendido o propósito de Deus na sua vida? Por que não tem tomado uma decisão? Às vezes nós deixamos o tempo passar, e o tempo vai passando, não é? E vai havendo uma transformação até mesmo em nós, o desânimo vai batendo, e muitas vezes você marca até um compromisso e deixa o dia e fala assim: não, hoje eu não vou, mas amanhã eu vou. Quando chega amanhã você não vai também, e no outro dia também você não vai, e acaba ficando em falta. Hoje nós vimos aqui uma situação que aconteceu aqui na nossa escola dominical, de alguém que foi levado a um hospital para fazer um exame. Não tinha vaga para aquela pessoa, mas ela foi porque ela tinha um outro exame a fazer. Mas tinha algo que era muito interessante para que ela fizesse. E era alguma coisa que já tinha tempo que ela estava esperando, talvez ela ia esperar até um pouco mais. Mas naquele momento, quando ela foi lá para fazer um exame que não era aquilo que ela deveria fazer, de repente alguém faltou daquele compromisso. E quando as mulheres que estavam lá olhou lá e viu, falou assim: nossa, aquela mulher que estava aqui agora, ela está aqui liberada, não está liberada, mas ela precisa de fazer esse exame com urgência. Correram lá e chamaram para que ela pudesse fazer o exame. Sabe por quê? Porque alguém faltou daquele compromisso que fazia parte para a sua própria saúde. Não sei porquê, o irmão não explicou o porquê que aquela outra pessoa não foi. Talvez porque não encontrou condições para ir, o seu estado físico talvez não estaria bem, mas o certo é que Deus proporcionou para aquela mulher, e ela disse: foi Deus que deu essa oportunidade. Pela falta de algum, Deus preencheu aquele vazio que tinha dentro dela. Sabe, querido, eu quero dizer para você uma coisa nessa noite: a bênção que Deus direcionou para você, ninguém arrebata das suas mãos, porque foi Deus que tem te dado, em nome de Jesus. Precisamos de ter isso aqui. Deus estava manifestando ali, mostrando para Zorobabel que ele deveria confiar não na sua força, mas no poder de Deus, do Espírito que estava ali para direcionar a sua vida para os cálculos que haveria de fazer desde a fundação daquele templo até a cobertura. Tudo estava preparado pelas mãos do Senhor. Tinha muito material, agora precisava de administrar tudo aquilo ali. E ninguém melhor do que Zorobabel para administrar aquela obra. Sabe, ninguém melhor do que você para administrar a obra que Deus começou em sua própria vida. Sabe por quê? Porque a salvação ela é individual. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Os cálculos que você tem feito para a tua salvação, de repente você fala: hoje não, mas amanhã talvez. Porque nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas então nós precisamos de deliberar para que o Espírito Santo do Senhor nos incomode realmente, para em tempo oportuno aproveitar essa oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós. Então, a gente olha que o Espírito Santo é a fonte do poder e a capacitação da vida cristã. Ela nos dá sabedoria, força e direção, quanto, por mais valiosa que seja, temos que realizar a obra de Deus, ou enfrentar o desafio da vida com nossas próprias forças, muitas vezes leva à frustração e ao acaso. Reconhecer nossas limitações nos leva a buscar a ajuda e o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de poder e a capacitação para a vida cristã. Ele nos dá sabedoria, força e direção. Quanto mais dependemos do Espírito Santo de Deus, somos capazes de realizar coisas que seriam impossíveis por nossos próprios esforços. O Espírito Santo nos guia, nos conforta e nos oferece, permitindo-nos viver de acordo com a vontade de Deus. Isso, querido, é bênção do Senhor para a nossa vida. Seja conduzido pelo Espírito Santo do Senhor. Ele é aquele que intercede por nós com gemido inesprivíveis.
Ele quer fazer da sua vida uma grande obra. Muitas vezes nós temos retardado, ou não temos estado atento com respeito ao fortalecimento desse Espírito do Senhor que está sobre a nossa vida. E muitas vezes tomamos decisões por nós mesmos. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está prontinho para cear com você, mas ele ainda está à porta a bater, e aonde ele está do lado de fora. Domingo passado nós falamos um pouquinho sobre isso aqui. Tempos difíceis haverá sobre a face da terra. Ninguém está preocupado com o seu próprio bem-estar, mas todavia nós precisamos de estar confiante que o Espírito do Senhor que começou boa obra, ela não terá fim. Sabe por quê? Quando findar aqui na terra, lá no céu ela vai continuar em nome de Jesus. E você está preparado para isso, amém? Precisamos de estar preparado, porque a palavra de Deus, quando diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ainda que nós achamos que somos suficientes, suficiente é aquele que transforma a nossa vida. O Senhor, a obra que Ele começou na sua vida, na nossa vida, é uma obra por inteiro. Não é uma obra do por acaso, não. É no total. O Senhor quer totalizar a bênção que Ele reservou para a sua vida. Então não podemos perder tempo. Às vezes nós olhamos e vemos. Certa vez eu fui procurado pelo moço, e ele falou assim que ele ainda não tinha tomado uma decisão, porque a sua família, a sua esposa, os seus filhos, eles achavam que ele não deveria tomar essa posição, porque senão ele está quebrando a sua religiosidade, aquilo que foi desde o começo. Mas ele entendeu que aquela obra era uma obra do Espírito Santo, e ele estava chorando muito e disse: pastor, ora por mim, eu preciso fortalecer a minha vida para enfrentar esse problema, porque esses dias ao ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus tocou profundamente no meu coração, e eu entrei em desespero quando a palavra de Deus diz assim: olha, aquele que deixa pai e mãe para servir ao Senhor não é digno de mim. Como que eu faço, pastor? Eu vou abandonar minha esposa, eu vou abandonar minha família? Eu falei: não. É o momento de você interceder a Deus pela sua família, buscar para que o Espírito Santo do Senhor, que possa atuar na sua vida, ou tenha atuado na sua vida, ele possa ter uma transformação na sua vida, para que você também possa levar esse testemunho aos corações daqueles que vivem sentados à mesma mesa com você. Em tempo oportuno, aquele jovem, aquele moço nos procurou, porque agora ele sentiu que ele foi liberado. Quando até o seu patriarca chegou para ele e disse assim: filho, vou fazer o seguinte, a decisão é sua e você faz o que você acha que convém. E ele tomou uma decisão, e logo em seguida, depois ele se batizou, e tudo começou a mudar. No decorrer do tempo, toda a sua família, no dia do batismo dele, foi na igreja, e encheu a igreja daqueles que se opunham à vontade do Espírito Santo de Deus. Sabe o que Deus fez? Salvou não só ele, mas toda a sua família, em nome de Jesus. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Então nós precisamos de abrir nosso coração e entender esse propósito do Senhor. Para homens de fé, esse versículo nos lembra uma coisa muito importante, de que não precisamos carregar sozinho o peso da nossa responsabilidade e desafios. Não precisamos carregar sozinho. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é perito em carregar as nossas cargas, fazer com que nós possamos suportar até mesmo a carga uns dos outros, em intercessão e oração, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Talvez você pode até estar pensando: puxa vida, eu não sei se eu tomar uma decisão, de repente vai mudar muita coisa na minha vida, na minha casa. Vai mudar mesmo, mas você tem que continuar clamando a Deus, para que a obra que o Senhor começou em seu coração, ela seja completa. E quem pode completar essa obra é o Espírito Santo do Senhor, porque boa obra Ele quer construir em nossas vidas, e podemos ter essa certeza. Para nós finalizarmos a nossa palavra aqui nessa noite, eu queria dizer uma coisa para você. Como está a sua vida? Seja no lar, no trabalho, na igreja ou na comunidade, podemos confiar no Espírito Santo para nos capacitar e nos guiar. Ele nos dá a força necessária para superar obstáculos. Quais são os obstáculos que estão à sua frente? Eu sempre tenho dito isso, né? Essa semana o camarada chegou para mim e falou assim: pastor, eu amo o senhor. Eu falei: obrigado por você me amar.
Aí ele falou assim: eu vou mandar construir uma pedra bem grande para colocar na frente do senhor, para ser um obstáculo, porque o senhor nunca sai daqui de Ouro Verde. Eu falei: você vai fazer botar uma pedra muito grande? Que bom, porque se você botasse uma pequena seria fácil seria mais difícil para desviar, mas a grande eu posso desviar dela e passar por algum contorno. Aí ele falou assim: não, nós vamos colocar várias pedras bem grandes para que o senhor não veja. Eu falei: que bom que ele sente isso. Eu também sinto mesmo por ele e sinto mesmo pelos irmãos, em nome de Jesus, que esse amor que está sendo construído, que foi construído pelo sangue precioso do Senhor Jesus, que nos uniu ao amor de Cristo, e agora nos tornamos um. A unidade do corpo de Cristo se manifestou em nós através da comunhão que nós temos com o Espírito Santo do Senhor. Agora nós somos nova criatura, e as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo em nossa vida. A novidade de vida é algo que nos prende a este amor e que nos dá a alegria em poder viver. Quando eu olho para Neemias, quando lá no capítulo 8, quando ele diz o seguinte: ei, preste atenção, a alegria do Senhor é a nossa força, vamos regozijar hoje, vamos descer daqui, vamos comer junto, vamos beber, vamos glorificar o nome deste Deus. Sabe por quê? Porque Ele está dando a nós condições para construir um reino aqui neste lugar. Os muros que vão ser edificados com muita força e muito vigor, porque Deus está presente neste combate. Sabe, queridos, nós precisamos de ter essa consciência. O reino de Deus que chegou até você, que chegou até a nós, ninguém tem poder para arrebatar das mãos do Senhor, porque aquilo que Ele tem construído é a força do seu poder, e nós podemos assim confiar plenamente neste poder de Deus, em nome de Jesus. O Espírito Santo nos guia, nos conforta e nos fortalece, permitindo-nos viver de acordo com a vontade de Deus. Quando nós olhamos para isso, além disso, depender do Espírito Santo nos permite experimentar a obra transformadora de Deus em nossas vidas. Ele trabalha em nossos corações, moldando-nos a imagem de Cristo e produzindo fruto do Espírito em nós. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, longanimidade. Tudo isso são dons do Espírito Santo do Senhor que é revelado a nós. Nós estamos munidos de uma munição muito poderosa, que é o poder de Deus, o fruto do Espírito, que renova em nós a cada dia as nossas vidas. Sabe o que? Para que tenhamos paz. Paz não é uma paz passageira, não, ela é eterna. A obra que Deus começou em Zorobabel, ela não teve fim até o dia de hoje, porque maior é aquele que prevalece, não só nas trincheiras, mas em todo o território, para dar a vitória para o seu povo. E ele diz uma coisa muito interessante: clama a mim e responde coisas grandes e ocultas que não sabem. Às vezes nós paramos para pensar e meditar: o que vai ser da minha vida amanhã com esse governo ou com esses que estão governando o nosso país? Talvez você pode até pensar. Não se assuste, não passe, grite, espante, creia. O poder de Deus, ele está movido em nosso favor, em seu favor. Deus não nos abandonou, não. Ele está prontinho, sabe para quê? Para executar o bom intento dado pelo Senhor. Logo, logo as trombetas soarão para buscar a sua igreja. Ele vai nos arrebatar deste mundo. Não é conto de fada, não, é a palavra de Deus que tem dito para nós, revelado a nós. Leia a palavra de Deus atentamente, medita nela. Aquilo que você não entender, peça ao Espírito Santo para que ela revele a você, e você vai entender, para abandonar a vida de pecado, aquilo que tem estragado a sua vida, a sua saúde, tudo aquilo que tem desagradado até mesmo a você. Muitas vezes nós falamos: eu não tenho encontrado força suficiente para combater o mal que tão de perto me rodeia. Mas o Senhor é aquele que está pronto, e Ele quer te dar aquilo que deseja o seu coração, em nome de Jesus. Por que você veio aqui nessa noite? O portão estava aberto, não é verdade? Lá nos muros de Jerusalém, na entrada principal, naquela ocasião, eu não sei porque eu não estudei sobre
a modernidade que aconteceu lá em Jerusalém. Eu vejo muitas coisas, muitos descendo e indo até lá para passar um tempo por lá, um mês, não sei quantos dias. Eu nunca fui, e nem sei se vou, mas uma coisa eu sei, que a nova Jerusalém que o Senhor tem preparado para mim, lá eu haverei de estar em nome de Jesus. Nessa eu não vou escapar. Vai ser a minha última viagem, e vai ser a sua última viagem, a última viagem para essa igreja. Vai ser quando Jesus, sobre os ares, encontrar com a sua igreja. E você, o que você tem preparado? Você tem passado? Mesmo que seja com dificuldade, nos mercadantes, passar pelo fundo da agulha, mas é necessário que você entre. Quando eu olho para isso e vejo uma coisa que é muito interessante, não deixando para a última hora, porque se você deixar para a última hora, pode acontecer como aquele ladrão que estava ao lado de Jesus ali na cruz, uma à sua esquerda, outra à sua direita. Mas teve um que chegou e falou assim: Senhor, olha, se tu é Jesus mesmo, Salvador, desce da cruz, salva a ti e a mim também. Era a oportunidade ímpar que havia na vida daquele homem, mas ele rejeitou o benefício dado por Deus. Mas o outro chegou e falou: Senhor, ei, para aí, rapaz, este nenhum mal fez. Nós estamos aqui porque merecemos, mas esse nenhum mal cometeu. Mas quando ele olhou para o Senhor e disse: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Você está pronto para receber essa palavra do Senhor? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Ou certamente ainda tem dúvida da decisão que você precisa de tomar? Amanhã tem muitas coisas que eu preciso de fazer e resolver. Não, resolve hoje. E Jesus, Ele quer resolver o seu problema. Em nome de Jesus. Ele pode todas as coisas. Não é? Ele pode todas as coisas, Ele sabe, e Ele quer te dar o melhor. Se não fosse para te dar o melhor, Ele não tinha dado a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. E quando Ele subiu para o céu, os discípulos estavam atormentados. E quando lá no livro de Marcos, no capítulo 16, está no final, quando Ele estava convidando e falando para as mulheres dos discípulos que Ele encontraram lá, Ele disse para ela: vá, que nós vamos nos encontrar lá em Jerusalém, naquele mesmo lugar onde que foram apanhados, para que eu pudesse ser humilhado diante desse sacrifício tão terrível que eu estou passando. Mas diga a Pedro que lá nós nos encontraremos. Mas diga a Pedro, e nessa noite a palavra do Senhor veio a mim e diz: vai, profetiza e diga ao povo da Igreja Batista Betel, da cidade de Ouro Verde, que o Senhor está presente aqui, através do seu Espírito Santo. Sabe para quê? Para dar oportunidade, para que você possa fazer de novo tudo em sua vida. E é tudo que Ele pode fazer. Entra com tudo, entra com nada, ou entra com quase tudo, ou entra sem nada. Porque Deus é aquele que vai te dar tudo, em nome de Jesus. Esse tudo não é muito dinheiro, porque nós nem precisamos de tanto dinheiro para viver bem, porque Ele não compra a salvação. A um Ele diz: olha, você vai, vende tudo que tens, reparte a porta, e aí você terá o tesouro no céu e vem e segue. Aquele é o Santo Cristo. A outra Ele diz simplesmente: ó, ei, hoje mesmo eu vou estar contigo lá no paraíso, que ele não tinha nada para oferecer. Você já parou para pensar? Olha que privilégio que o Senhor tem te dado. Mas Zorobabel, ele disse: vai lá e constrói. Pode ir, eu estou contigo. O Espírito do Senhor está sobre você, Zorobabel. Não pela sua força, não pela sua valentia. Você não precisa levantar espada para isso, não. Mas é uma palavra que eu vou colocar em seu coração. É tudo isso que o Senhor tem que te dar. Por que estás a resistir à voz do Senhor? Às vezes nós pensamos assim: não, nesse conceito, quando Jesus vier, eu vou fazer como aquele ladrão. Senhor, lembra de mim, Senhor? Não vai dar tempo. A palavra de Deus diz que é abrir e fechar de olhos. A palavra de Deus diz que é no piscar de olhos. Você já percebeu quantas vezes é piscou dele quanto tempo você está aqui? Já sabe? Não percebeu. Não é verdade? Mas é no piscar desse que o Senhor vai vir buscar, arrebatar a sua igreja. E você? De que lado você vai estar? Do lado de fora do muro de Jerusalém? Ou dentro da vontade do Senhor em Jerusalém? Amém, queridos? Aqui nós estamos falando de Jerusalém, lá em Israel, nós estamos falando de Jerusalém celestial, de uma terra que o Senhor preparou para nós, que nós um dia vamos estar. Esse reino
Lá a igreja foi edificada por Zorobabel, mas a igreja que o Senhor preparou para nós foi construída com as mãos e com o sangue precioso de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. Sabe para quê? Para que eu e você nos tornássemos um em nome de Jesus. Porque de nós, quantas vezes nós temos um amigo que é nosso amigo e que nós intercedemos por ele, queremos também que ele tome essa decisão. Não basta ser amigo do pastor, não basta ser amigo do membro da igreja, não basta. Não basta ser o teu nome escrito na escola bíblica dominical, embora isso é muito importante. Eu quero aproveitar para te convidar a participar da escola bíblica dominical, porque tem sido bênção na nossa vida. Se você tem sido um pouco egoísta, veja, o Senhor vai trabalhar no seu coração, porque aqui nós discutimos assuntos que é relevantíssimo, de uma grandeza que só o Senhor tem nos dado. Oportunidade para aprendermos a desviar do pecado e deste mundo de pecado que estão de perto nesse momento. Como tem sido a sua vida? Um desastre ou bênção para o regozijo da sua casa? Como está a sua vida? Abra a mão agora do pecado que está te escravizando e deixe o Senhor cada dia mais trabalhar para que te dê a paz. Finalizando a nossa palavra, eu gostaria de fazer uma palavra mais aqui para você. Hoje, considere as áreas da sua vida onde você tem dependido da sua própria força e poder. Como você pode entregar essas áreas ao Espírito Santo e confiar na sua própria capacitação? Como? Fica difícil. Se você não confiar na área que você precisa colocar nas mãos do Senhor, certamente todo o seu trabalho será em vão. Você tem deixado a sua casa para vir até a casa do Senhor, para passar uns momentos aqui de adoração, dizendo: Senhor, eu quero viver no teu altar, cantando e adorando a Ti. Naquele momento, que momento maravilhoso, seria bom que nem parasse de cantar, porque encheu o meu coração de alegria. Que bom! Mas não é só isso que o Senhor quer te dar, Ele quer te dar algo muito mais precioso do que isso. Ele quer te dar um regozijo na sua alma, na nossa alma. O rio de fonte de água viva que jorrou, que está jorrando aqui nessa noite, é para você mergulhar de cabeça e dizer: Senhor, restaura a minha vida, porque eu preciso dessa restauração em nome de Jesus. Eu não vou me preocupar com o que meu amigo vai dizer, o que fulano vai dizer, o que meu pai, que minha mãe, o que eles vão dizer. Mas eu tenho algo para dizer: o novo de Jesus, o Senhor, chegou até a minha vida, e é isso que eu preciso de depender do Senhor. Como está a sua vida? Nessa noite, ao ouvir a voz do Senhor, embora Zorobabel, ele temeu, logicamente, porque era grande a responsabilidade. Imagina se o Senhor vir agora, o Ademir, você Ademir, eu quero te preparar que você vai ser o presidente da República. Eu falei: Senhor, se for o Senhor que está mandando, eu vou. Mas se não for, eu não irei. Não é assim, Ademir? Eu falei bem alto, mas outras funções também, que de repente é tocado aos nossos corações. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Poxa vida, agora vou ser isso. Não. Mas o Senhor quer fazer simplesmente de nós nova criatura. E Ele fala que se aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas vão ficar para trás, e isso tudo se fez? Se fez? Então o novo de Deus chegou até você nessa noite. E o que você vai fazer com esse novo de Deus? Vai deixar passar? Vai deixar correr? O rio de água viva está passando, como nós cantamos. Existe um rio, Senhor, que flui o seu grande amor, águas que correm, e ela passa. E por onde esse rio passar, eu vou me deliciar nela. Então delicia hoje na presença do Senhor. Construa um reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque foi construído com o sangue precioso de Cristo Jesus, de nosso Senhor. E agora nós temos esse privilégio. Como tem sido a sua vida?
Como está a sua vida? Você pode confiar que o Senhor, a boa obra que Ele começou em seu coração, Ele há de confirmar. Não permita que o inimigo roube de você aquilo que tem sido construído com poder e graça e misericórdia dada pelo Senhor para todos aqueles que creem no unigênito Filho de Deus. Amém? Amém, queridos? Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida. O quanto é bom nós podemos compartilhar essa verdade. Esse rio que é o Senhor, Ele vai fluir o seu amor. Enquanto nós vivemos, Ele é a apropriação para os nossos pecados. Mas haverá um dia que a misericórdia do Senhor não estará mais sobre a face da terra, mas também sobre o poder, porque a igreja do Senhor não vai estar mais aqui, em nome de Jesus. Você tem feito a escolha de que lado você está. Ainda tem uma coisa que está pendente, ao qual você ainda não pode tomar sua decisão. Você está como um barco que balança no mar e de repente ele pode naufragar, e você quer dar o equilíbrio e não sabe para que lado você vai. Jesus é aquele que está no centro da vontade de cada um de nós, e Ele quer mudar a nossa história. Você entende isso, amém, queridos? Então nós vamos orar. Você que entrou aqui e quer fortalecer a sua vida, quer ser nosso companheiro de vida eterna, quer fazer uma entrega e falar: Senhor, deste mundo jamais, eu não dependo mais daquilo que está atrapalhando a minha vida, mas a partir de hoje eu quero, Senhor, experimentar cada dia mais o Teu amor. Eu sei daquilo que eu preciso, da decisão que eu preciso de tomar. Não estou falando de religião e nem de religiosidade. Eu estou falando de um Deus que salva. Somente Ele pode salvar, porque Ele salvou a minha vida. Às vezes, quando eu olho um pouquinho para trás e começo a pensar, se eu não tivesse tomado essa decisão pelo Senhor, talvez eu nem aqui estaria. Não estou falando de ouro verde, não. Talvez nem neste mundo eu estaria mais, e nem no projeto de estar nos céus eu não estaria. Mas o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, lavou a minha alma, e hoje eu estou aqui com uma alegria no meu coração para compartilhar dessa verdade, desse Espírito Santo do Senhor que domina a minha vida, para que seja também aquele que domina a vida de todos aqueles que creem no unigênito Filho de Deus. Amém? Você quer que nós oremos para confirmar essa bênção do Senhor sobre a sua vida? Quando você pensa, aqueles que já têm, por gentileza, fique de pé. Aqueles que já têm essa promessa do Senhor na sua vida e têm entendido que precisa de continuar nessa caminhada, levanta, pode colocar-se de pé que nós vamos orar. Mas se você ainda não tem, você também pode se colocar de pé e dizer: nessa noite eu aqui estou. Mas se você tem dificuldade para se levantar, mesmo sentado conversando, eu sei que Deus é aquele que conhece os nossos corações. Que bom. Amém. Glória a Deus. Rafael, ele está dando. Então, o Rafael tem suas dificuldades, suas limitações, os irmãos sabem. Ele me deu um grande presente, e ele recebeu um presentagem também no dia do meu aniversário. Nós fomos lá para trás para fazer aquela comemoração, e lá tinha uma comidinha, e ele tinha muito tempo que ele não conseguia comer com suas próprias mãos. E naquele dia, a irmã Maria pegou e caprichou o pratinho dele. Ele sentou lá assim, meteu uma colher e comeu sozinho, sabe? E nunca mais parou de comer com a mão, sozinho, né, Rafael? Parou? Não. Está comendo. Ele nunca mais vai parar de comer sozinho, né? É bênção do Senhor. Às vezes nós falamos assim: mas que bênção, não é verdade? Nós sabemos das limitações, mas Deus trabalha dentro das nossas limitações. Amém, queridos? Nós vamos orar. É isso aí, Rafael. Deus abençoe a sua vida. Estenda assim as suas mãos e peça ao Senhor: Senhor, abençoa minha vida. Senhor, abençoa as minhas mãos. Pai querido, nós te louvamos por essa noite. Nós pensamos, ó Deus.
Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem dado a nós. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja, ó Deus e Pai, está aqui reunida, todos nós em um mesmo propósito de adoração ao teu nome, Deus. Milagres têm acontecido em nosso meio, mas o milagre maior, o milagre da nossa salvação. Obrigado pela vida do Rafael, ó Deus, que tem contado com grande alegria, porque o Senhor fez grande feito em sua vida. Ó Deus, hoje ele pode alimentar, manuseando os talheres com sua própria mão. Pai, muito obrigado, Senhor. Fortalece os seus artérios, dando a ele, ó Deus, condições para que ele possa caminhar cada dia mais com segurança. Mas muito obrigado, Senhor, por ele estar aqui mais uma vez nessa noite. Embora com todas as dificuldades, aqui ele está para te honrar e te glorificar. Pai querido, as vidas que aqui estão, ó Deus, que já foram seladas pelo teu Espírito Santo, que as tuas bênçãos de promessa estejam estendidas sobre a tua igreja, sobre cada representante dela, em nome de Jesus. E aqueles nossos amigos, ó Deus, que também se colocaram de pé e estão aqui, ó Deus e Pai, nesse mesmo propósito, que possam receber do Senhor a porção dobrada do teu Espírito, ó Deus e Pai, e possam ser conduzidos com segurança, renunciando os prazeres deste mundo para te servir, para ser nossos companheiros de vida eterna. Obrigado, Senhor, por essa semana que começa hoje, que essa semana de oração, ó Deus, que nós vamos passar aqui na tua igreja, que seja um momento de muitas vitórias para o teu povo. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Dá-nos cada dia mais a tua direção, e que essa semana seja uma semana de muitas vitórias para cada um de nós, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja presente no meio do teu povo reunido, não só agora, mas para todos sempre. E todo o povo de Deus diz: amém. Amém. Que Deus assim nos abençoe, queridos. E assim nós vamos nos retirar em paz, e que o amor do Senhor esteja presente na vida de cada um de nós, em nome de Jesus.